já que a gente está falando de raça zebuína, por que não falar com o juiz da BCZ, nosso querido amigo Dr. Delcique, José Delcique de Macedo Borges, nascido na cidade de Itapicuru, médico veterinário, formado pela UFBA, né, a Universidade Federal do Estado da Bahia, e com 67 anos de idade, mas com também uma grande trajetória na BCZ e no gado zebuíno. Muito bem-vindo, doutor Delcique, boa noite. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Boa noite, a honra é minha participar de um posicionamento tão lucrativo para a pecuária baiana e brasileira, que é a informação de qualidade e de confiabilidade. Então, estou à disposição de vocês. Ah, que bom, doutor Delcique. Fala pra gente, vamos começar o nosso bate-papo, né? A gente acabou de entrevistar aqui o doutor Sérgio, criador do gado Guzerá, um historiador da raça, escritor, tem um livro registrado com bastante história. E aí eu quero ouvir agora do teu ponto de vista como juiz da BCZ, a força da Bahia, né, no gado de corte. Qual é a força da pecuária bahia? Onde que está hoje, onde que está o sarrafo do criador baiano, né? Olha, a Bahia na pecuária de corte brasileira é importantíssima, faz parte do cenário muito fortemente. E no Nelore, iniciou tudo, ela que iniciou tudo. O primeiro animal Nelore que chegou no continente, que chegou no Brasil, veio para a Bahia. Veio para a Bahia, trazido do zoológico da Alemanha, por um criador baiano, não com o intuito ainda de pecuária, mas que foi o primeiro animal. Tem várias histórias disso aí, mas uma delas é essa aí. Que legal, não sabia. Eu não sabia que a Bahia foi essa porta de entrada para uma raça tão importante na pecuária brasileira, né? Sem dúvida, iniciante. O Nelore hoje, ele se consagra como uma raça tipicamente e modificadamente brasileira, né? O Nelore é brasileiro. É brasileiro. O Nelore é resultado da miscigenação, vamos dizer assim a palavra, de 15 sub-raças do grupo branco-cinza da Índia. Então, o Nelore não é o nome que o boi que veio da cidade, do porto de Nelore, de Madras e do porto de Nelore, veio para o Brasil. Quando chegou aqui, ele foi descarregar em Fernando de Noronha para cumprir a quarentena. E começaram as histórias. Que gado é esse que chegou? Era o gado que veio de Nelore, do porto de Nelore. Por isso herda o nome. Aí todo mundo chamou o nome, o gado de Nelore, o gado que veio de Nelore, o gado Nelore, e aí foi batizado o gado Nelore brasileiro. Olha que interessante. Eu mesmo envolvido no meio do agro não sabia dessa história. Que legal, sem dúvida nenhuma, uma fonte de conhecimento. Tá aí a base do nome Nelore, né? Exatamente. E daí pra frente, o que é que a Bahia representa? Quem são os maiores nomes, né? Daí pra frente, cara, a Bahia sempre foi importante, sempre será importante. O criador brasileiro que fez genética e que serviu ao Brasil inteiro no início, mesmo com outros animais que tem outras histórias que vieram, mas o plantel VR, por exemplo, que é um plantel do seu Torres Homens, que montou-se sustentado nos reprodutores de Otávio Machado. O doutor Otávio Machado é a fonte do início do Nelore brasileiro. Ele é um grande nome, né? Até para quem não é criador, sabe o nome do doutor Otávio Machado. Otávio, né? A representatividade dele na raça. É o início, né? Que os criadores de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, que foram 3 ou 4, o Antônio, entre outros, que trouxeram os primeiros animais extraoficialmente, como pecuária, vamos dizer assim, porque não tem-se uma entrada, né? Divulgando quantos animais vieram nessa época. Isso então, data de 1818 até 1930, quando começou, 1818 a 1930, quando começou a se fazer a história do Nelore no Brasil. Então, digamos que nesse intervalo entre 1818 e 1930, há um benefício somente como melhoramento de pecuária para o Brasil, né? O gado veio com o intuito de tração. De tração. Principalmente para os engenhos, por isso o doutor Otávio trouxe, porque era um gado que resistia mais, um gado que aguentava trabalhar. O gado taurino é um gado que tinha um outro habitat, vamos dizer assim, um gado que tinha um clima diferente. E o gado indiano vem de um clima muito sofrido, acostumado a sofrer muito, até a dieta muito ruim. Parecido com o nosso. E chegou aqui e encontrou uma coisa mais parecida
com melhor condição, a condição Até foi melhorando melhor, e ele foi evoluindo. E ele foi se adaptando e evoluindo. Hoje é a maior raça de corte do mundo, indiscutivelmente. Indiscutivelmente, né? O volume de exportação de carne bovina hoje é uma grande fatia, acho que acima dos 90% ainda é gado Nelore, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas com o melhoramento que vem sofrendo, até na carne de qualidade, não só de quantidade. Até a carne premium hoje começa a entrar o gado zebuíno, o gado zebuíno, marmorizado e tudo. A gente já encontra hoje o marmoreiro no Nelore com boa qualidade. Cientificamente, trabalhos muito bem feitos muito, aí. né? E hoje, nos programas de melhoramento, nós temos as avaliações de carcaça com ultrassom. Que é a gordura de olho lombo, a ECG. Área de olho de lombo e dentro a gordura entremeada, que é o marmoreio. Que é o marmoreio. E a gordura de acabamento, que é muito importante, inclusive tem correlação com outros pontos de seleção, como a precocidade sexual né? Exatamente. Que está ligada diretamente à capacidade de promoção de gordura e hormonal, né? Exatamente. Então o Nelore chegou no Brasil, vamos falar aí dentre várias datas, e o Otávio Machado, os criadores do Triângulo Mineiro são vários, e o seu Torres Homens, através da mãe dele, foi quem começou junto com ele, trouxe esse gado, começou a selecionar, e data anotada das importações de 62 para cá. Daí para frente, nós temos registros, né, dos animais que vieram vários animais de várias raças, como nós estamos tratando de vários zebuínos, né? Nós tratamos de Nelore, vieram os touros que vieram naquela época, todos viraram cabeceira de linhagem, vamos dizer assim. Então a gente pode falar que o registro da raça começa com a importação de 62. Não, já tinha uns registros dos animais daqui. Brasil como... com a Sociedade do Triângulo Mineiro, que se transformou em ABCZ depois. Se transforma em ABCZ depois. A Sociedade do Triângulo Mineiro começou a captar esses dados e começou a anotar essas coisas com alguns reprodutores, desses reprodutores que vinham extraoficialmente para a pecuária, vamos dizer assim. Sim. Mas já tinha. E em 62 se oficializou as linhagens, vamos dizer assim. Né? Que aí foi quando veio o Taj Mahal, que formou a linhagem Taj, veio principalmente o Iguaçu, é o grande representante dessa linhagem. O Iguaçu da Pagador. Veio o Acasamo, que veio para a Bahia, o Acasamo e Padu, o seu Miguel Vita comprou. Foi aí que começou a história do gado baiano. Esses dois touros em 50 novilhas que o seu Miguel Vita comprou do Dr. Otávio. E tem um certificado dizendo que eram as 50 melhores novilhas daquela safra que ele vendeu para o Dr. Miguel. O Dr. Miguel é um empresário, né, de outro setor, como Fratelli Vita, Cristais e tudo, deu a contribuição dele trazendo essa genética para o Brasil e de modo especial para a Bahia. Seu Torres trouxe o Schumacher, trouxe o Rastan, dentre vários outros touros que foram formando as linhagens. Seu Rubico imediatamente trouxe o Curupati, e aí foi formando a linhagem por criador, certo? E daí se formou essa potência que é o Nelore brasileiro. Selecionado basicamente pelo olho, naquela época não existia balança. Não existia balança, padrão racial, não existia transporte, não existia um conhecimento da América, né, vamos dizer assim. Tudo que se sabia de pecuária era de gado europeu. E a gente estudou pecuária muito tempo, inclusive eu estudei muita pecuária através dos dados do gado europeu. Através dos dados do gado europeu. Que é totalmente diferente, são espécies diferentes. São espécies diferentes, adaptação. Diferente, bostauro, bois índicos, que é a árvore genealógica deles, né? E que traz até um padrão de carcaça e um padrão de avaliação zootécnica diferente do gado zebuíno. Totalmente diferente. É o biotipo, é o formato da carcaça, a diferença básica é com giba ou sem giba, que é cogote no europeu, né? No europeu. Mas a gente chama de cupim também no zebu, mas essa é que é a marcante do zebu, é aquela corcova. E acabou sendo uma característica que agregou no zebu, né? O brasileiro... Carne de qualidade, muito gostosa. Qualidade, gostosa, com boa... Foi a primeira entrada de corte com marmoreio, digamos assim. Exatamente. O conhecimento do zebu foi por aí. Foi por aí. Mas também não é só isso, é uma reserva
também do animal, porque ele deposita gordura ali e pode olhar que os animais na seca desmancham o cupim. Desmancha o cupim. De certa forma. O meu avô já falava isso. É uma Né? A gente tem que olhar o touro que tem o maior cupim para ser o reprodutor. Era uma forma de selecionar. Era uma por forma cada de seleção natural, porque como a gente tinha uma fazenda da família, era no sertão, na cidade de Irará, de clima de caatinga, então a gente tinha longas estiagens no ano. E ele sabia que ele precisava ter um animal rústico e resistente para baixa alimentação. Essa reserva de gordura ele já falava naquela época. Engraçado que se selecionava, seu Delcique, ele interrompendo, Não, pode falar. a vaca de leite recebia o touro, né, Lore? Exatamente. A gente queria produzir leite, mas o bezerro pro gancho tinha que ser Aproveitar o bom. bezerro, exatamente. Tinha que ser bom. E também a saúde, né? O bezerro Nelore, ele nasce e ele tem que levantar e andar do lugar em menos de 30 minutos. Por quê? Interessante. Porque no parto tem sangue e a fera cheira o sangue. A vaca muda ele de lugar para terminar de limpar e dar a primeira mama do lugar que pariu, porque a fera vem no lugar que pariu. Ou seja, Quando é um ela comportamento de presa que Exatamente. mesmo numa adaptação de criação é instintivo na sua Exatamente. sobrevivência. O Nelore, isso é uma grande vantagem depois, porque você não precisa de auxiliar os partos. Uma das grandes vantagens é exatamente não auxiliar o parto. Talvez por isso a vaca Nelore tenha se tornado essa grande mãe que eles tanto A falam. maior né? máquina de fazer carne do mundo. É a Que ela vaca faz Nelore. com várias matérias-primas. Faz com Nelore, faz com Nelore europeu, faz com Nelore Guzerá, Zebu entre Zebu europeu. Faz de todo jeito, ela faz bem. E hoje nós brasileiros somos especialistas no cruzamento industrial, né? O F1 tá aí para provar isso. Porque temos a mãe Nelore para sustentar esses bezerros angus Que e legal. para diminuir a carga de carrapato, de ectoparasitas que traz o que é do gado europeu. que né? o gado europeu sofre mais. Por quê? Porque no zebu, a cada centímetro de pele, nós temos uma inervação de mais ou menos 200 inervações por milímetro, por centímetro, que faz a pele tremer. Quem não já viu um zebu tremendo a pele? Tremendo a pele. E um europeu não tem Não isso. tem.